Olá, boa noite. Nós estamos entrando ao vivo e vamos conversar daqui a pouco com a Sandra Stirbulov. Sandra é psicóloga, ela é autora de um livro chamado A Arte de Educar em Família e os Desafios de Ser um Pai e uma Mãe nos Dias de Hoje. Vamos ver aqui. Olá, Mari. Olá. Vamos estar entrando e eu preciso ver como eu vou gravar aqui. Isso. Olá, Lília. Olá, Renata. Sandra. Sandra está chegando. Então, vou chamar a Sandra. Isso. Oi, Sandra. E agora? Olá a todos. Nós vamos falar com a Sandra daqui a pouco sobre o impacto da pandemia em crianças e adolescentes. Então, aqui, Sandra, como é que eu vou te chamar? Vamos ver, Fabiana. Oi, Sandra, você está me ouvindo? Vamos ver. Oi, Lari. Olá. Isso. Ok. Vamos ver com a Sandra. Entrando ao vivo. Boa noite, Lari. Oi. Eita. Oi, Marcinha. Tudo bom, querida? Tudo bem, e você? Também, tudo bem. Como é que você tá aí? Muito frio Tudo aí bem. hoje? Muito frio. Muito frio. Nossa Senhora, tô cheia de... Ontem estava bom tempo, hoje bem frio, né? Exatamente, muito frio hoje, né? Muito frio, né? Vamos ver Legal. se a gente clareia aqui, que eu acho que tá escura essa imagem, não tá não, Márcia? Veja se tá. Não, tá bom. Tá bom? Acho que tá Eu não bom. tô, Tá bom. eu não tô Tá. enxergando, a gente não enxerga direito, né? Isso. Muito bem. Olá, Marisa da Argentina. Opa! Opa, tudo bem? Muito bom. A Estamos Sandra, internacionais, então. então, tá entrando. É, a Assim, Sandra vai falar de um tema que está muito, né, evidente, né, Sandra, que é o impacto da pandemia no desenvolvimento de crianças e adolescentes. Sabe que aqui no consultório e na clínica, o número de crianças, de pais solicitando consultas para criança aumentou muito. muito. E tem me surpreendido a idade das crianças que estão vindo. 2 anos de idade. Já chegou, já ligou o pai para a criança de 1 ano e pouco. A Isso. criança ainda nem fala. E já está vindo, eu falo, tem Já tá vindo indicação com alguma coisa. médica, tem indicação médica, tem alguma questão, não tem indicação médica, eu preciso e tal. Então, tem aumentado muito o número de crianças com estresse, com muitas dificuldades, né? Estresse, crises de ansiedade, crise de pânico. Já peguei criança com crise de pânico, pequenininha. Porque, sabe, Márcia, eu tenho visto assim, que nessa pandemia agora, eu vejo duas vertentes de problemas que nós vamos enfrentar daqui para frente muito sérios. Um é o social, né? Porque a gente sabe que as crianças com menos recursos sociais, elas vão criar um déficit de desenvolvimento, de aprendizagem muito grande, né? Porque tem gente que não tem como criar ou ajudar as crianças. Então, as crianças ainda sem escola, sem creche,
independente da aprendizagem, para o próprio desenvolvimento infantil, né, o pouco que elas já recebiam já era muito, e nem isso elas receberam. Então, isso criou um gap, né, e esses problemas de desenvolvimento vão aparecer bem lá na frente, né, essas questões todas de desenvolvimento e aprendizagem. E as crianças que têm um pouco mais de recurso, a grande vertente de problemas que nós vamos encontrar vai ser nessa questão da saúde mental, né? Então, eu também já tenho visto, tem muitas famílias já procurando, sendo encaminhadas, porque tem vários problemas com os pequenininhos, né? Então, se a gente pode dividir até nas 3 fases, né? Então, na primeira fase, as crianças de 0 a 7 anos, a gente já tem visto exatamente isso que você está falando, né? Porque a criança nessa idade, ela vive o quê? Ela vive o que o ambiente respira, né? E num primeiro momento, na pandemia, o que foi vivenciado? Um fechamento total, um corte de vínculos, né? E um medo muito grande, né? Então, eu já vi crianças assim que vai criar um sério problema de fala, porque tem a máscara. Então, como é que a criança enxerga a boca, o sorriso? E que tudo isso né, são fatores importantes para a criança no desenvolvimento, né? Ou mesmo assim, aquele aconchego de avó, de avô, os diferentes sons das falas, né? Então, isso as crianças foram privadas. Então, a gente já tem visto crianças com alguns problemas de linguagem, né, nesse pouco um ano, né? E crianças, eu já tive o caso de uma criancinha de 1 ano que tinha nascido logo depois da pandemia, ficou muito isolada, a família com muito medo, e a primeira vez que os pais resolveram sair, eles moravam num prédio, a criança tinha 1 aninho e pouco, a criança se recusou, ela entrou em pânico de sair, quando desceu no elevador, ela olhou aquilo tudo, ela ficou apavorada e não queria, teve muito medo. Entendeu? Então, isso a gente vai encontrar muito por aí, né? E depois esses outros meses, essa crise de ansiedades, as mortes, né? As famílias que estão vivendo muitas mortes. Então, tem crianças que já perderam o pai e a mãe, né? No Covid. Então, isso também vai gerar, né? Um receio, um medo. Então, e a dificuldade do tato, da brincadeira, do movimento, né? Então, isso tudo a gente já vê hoje nos pequenininhos, alguns prejuízos nesse sentido, né? E depois tem os mais velhos ainda, né? Mas você ia falar alguma coisa, Márcia? Eu ia trazer assim, que a gente, você falando de 0 a 7 anos, e 0 a 7 anos a gente olha para o ninho, olha para a família, né? Nesse sentido. E aí a gente vê que as famílias, né, ou o ninho e a família, muitas vezes deixou de ser um lugar seguro, né? Porque também os pais estão com muito medo, estão afastados, vivendo um estresse, vivendo dificuldades socioeconômicas, a convivência, às vezes um aumento da violência ou a falta de paciência desses pais, porque precisam estar trabalhando, né? E no mesmo lugar em que ali é o lar, que é o ninho. Como é que fica tudo, a criança, né, no meio disso tudo, né? Então, a gente vê bem, eu vou pegar uma outra família aí que eu acompanho, então, assim, são 2 pais que trabalhavam muito, as crianças por si só ficavam na escola período integral, uma de 2 e outra de 3 anos. E assim, de um dia para a noite, praticamente, essa família começou a ficar sozinha, os 4, em casa. E eles tendo que trabalhar online, com 2 crianças pequenas e sem ninguém para ajudar, né? Porque no primeiro momento era nada. E era muito complicado. Então, muitas das vezes, para as crianças ficarem quietas, para eles poderem fazer os calls, né? Se põe na frente de televisão assistindo o desenho o dia inteiro, né? Então, um dos grandes problemas que eles vieram me perguntar, Sandra, e agora? Como é que eu tiro? Então, uma criança de 2 anos e uma de 3 anos que não queriam brincar com mais nada a não ser no vídeo, né? Então, isso também tem uma grande repercussão. E como é que faz esses pais, né? E faz almoço e faz isso. Então, foi assim,
as crianças também perderam completamente um ritmo no início, né? E a gente sabe que a criança que não vive no ritmo gera ansiedade, gera insegurança. Então, isso tudo também começou a acontecer, né? Isso nós estamos falando, por enquanto, só dos pequenininhos, né? Só dos Eu pequenos. tive uma pequenininha de 6 anos, que um dia ela teve uma crise de choro, né? Porque as escolas também, os professores se viraram em 20, em 30, para conseguirem, do dia para a noite, transformarem um processo escolar, né? E nenhum deles tinha também esta grande habilidade, né? Algumas escolas com um pouco mais de recurso, outras também não tinham, né? E ali ela teve uma crise de choro e falou assim para a mãe: mãe, você acha que minha vida está fácil? É o dia inteiro na televisão, no vídeo, com live, com Zoom, depois ela falou um outro nome, eu não lembro agora, né? O que eu queria mesmo é você mais calma, sentada no sofá, comendo pipoca e assistindo um filme comigo, né? Minha vida não é fácil. Então, quando você vê uma criancinha de 6 anos falando isso e chorando, você fala, gente, tem alguma coisa de errado aqui, né? Entendeu? Tem alguma coisa de errado aqui, né? Tem algumas perguntas entrando aqui, mas eu não consegui ler. Está dizendo aqui, está um pouco apagado, mas o que eu estou vendo é que as crianças não querem mais ir para a escola, quer ficar em casa e relata ter medo. Isso, né? Eu já vi também os dois. Então, é o medo de novo, né? É o medo, porque esse medo tomou conta. E a gente sabe que, principalmente nessa primeira infância, a coisa mais importante é a gente dar confiança para essa criança, né? Ela se sentir segura, né? Então, com os limites, com o ritmo, né? E ela saber que ela pode ir para o mundo segura. Só que neste medo enorme que nós todos vivemos, né? A criança absorveu os medos. Então, eu vi crianças que não queriam ir mais para a escola por medo, e os pais também, muitos pais, mesmo depois, agora que a coisa flexibilizou, que poderiam mandar para a escola, não mandam, deixam fechado dentro de casa, num excesso de proteção, eu não sei se eu posso falar excesso de proteção, mas num medo de deixar a criança ir para fora. E eu vi crianças ao inverso, né? Eu vi alguns pequenininhos que falavam assim, mãe, eu não preciso ir mais para a escola. Tá tão bom aqui em casa, você e o papai estão aqui em casa, eu posso ficar brincando, eu posso ir até nesse parquinho que é aqui pertinho e voltar para casa. Para que eu vou para a escola? Tá muito bom aqui, né? Isso uma criança de 4, 5 anos. Então, eu vi os dois pontos, entendeu? Nessa primeira infância, né? E que, na realidade, eu sinto assim, a gente tem coisas para fazer com isso? Tem. Então, eu digo assim, dentro da possibilidade, as crianças que têm a possibilidade de voltar para a escola, tem mais aqui para a escola mesmo. Eu acho que agora a gente já tem mais uma certa tranquilidade, né? A vacina está chegando, entendeu? E a gente já viu que as crianças não são tudo aquilo que a gente imaginava que era, os estudos estão mostrando isso, que elas não são tão transmissoras. Então, a vida escolar ajuda muito, né? Então, a gente tem que ter essa confiança de resgatar isso para os pequenininhos, né? Entendeu? E isso tem muito a ver também com os pais, né? Com a segurança que eles têm ou que eles podem encontrar ao levar esses filhos para a escola, né? Porque a gente vê os dois lados, os pais que querem levar e outros que ainda têm esse receio muito grande. E eu fico aqui olhando, e a gente que conhece essas fases e da antroposofia, né, os setênios, né, os períodos de 0 a 7 anos, olhando que nessa fase o alimento básico da criança é carinho, né, o calor, a confiança e o amor. Isso. Entendeu? E os três estão comprometidos nessa fase, né? Né? Entendeu? Então a gente tem que tentar resgatar, né? Agora, por exemplo, não dá para ir para a escola por alguns motivos? Procura uma praça, procura um parquinho. Muitos parquinhos estavam fechados, mas tudo bem, está fechado. Sempre tem uma pracinha na rua que dá para levar,
né? Leva a criança para andar de bicicleta, para pular uma corda. Eu digo assim, felizes vão ser essas crianças, principalmente dessa primeira infância, que ainda não tem tanta memória, mas que tem um pouco de memória, falarem assim, quando virarem adultos, assim, como é que foi a época da pandemia, do coronavírus na tua vida? E ele falou assim, gente, eu nem lembro, porque para mim foi tão gostoso. Eu brinquei, eu me diverti. Eu lembro que minha mãe fazia bolo, ou que minha mãe ficava em casa, o tempo que ela estava trabalhando, ela me arranjava alguma coisa para ficar do lado, né? Foi muito gostoso passar, né? Então, se a criança conseguir, se a gente conseguir formar boas memórias para essas crianças, eu sinto que a gente vai estar trabalhando preventivamente, né? Estaremos trabalhando preventivamente na saúde mental dessas crianças. Então, para crianças pequenininhas, eu vejo assim, como transformar em boas memórias. Boas memórias não significa fazer tudo o que eles querem, né? Isso daí é a gente alimentar o princípio do prazer nelas, o que não vai ser saudável, mas trazer boas memórias. Como é que eu posso preservar estas crianças das notícias, preservá-las desse medo exagerado, entendeu? De que forma que eu posso criar boas memórias para garantir a saúde mental deles, né? Então, Agora, e aí, de novo, para os mais volta para o velhos é um pouco adulto, né? diferente. Volta para o adulto. Então, nessa primeira fase, o mais importante são como os adultos lidam com esses pequenos. Entendeu? Não é tanto a criança, mas como os adultos. Isso é o mais importante. Entendeu, Márcia? Eu vejo que o como a gente pode sanar, né, esse sufoco todo que a humanidade passou. Ou passou não, né? Estamos passando ainda, né? Porque nós mesmos vivemos ainda essa insegurança da pandemia, que a gente tem noção, mas não temos certeza de nada. Né? Tudo a curto prazo, não dá para pensar a longo prazo. Mas neles a gente tem que pensar. Como que eu posso, né? Ou em que situações que dá para tirar a máscara para os bebês, né? Um colinho de avó que dê para chegar próximo, né? Entendeu? Que isso é muito importante, né? E a máscara, tirar esta máscara, principalmente na frente dos pequenos, né? Para que eles tenham a observação aqui do rosto e trabalhar isso tudo. Né? Porque o principal aprendizado aí é a imitação, né? Sim, a gente vê em bebê até de 3 meses, que você abre a boca e fecha a boca, da hora que você vê, ele está abrindo e fechando a boca igual você, né? Você repete E agora não som. tem mais, né? Não tem mais isso, é o que você está trazendo, né? Porque com essa máscara ele perde, fica só os olhos, né? O contato fica sendo com os olhos. Mas Só. ele não vê expressão nenhuma facial. Sim. Sem expressão, né? E não precisa ir longe, você mesmo já deve... Comigo já aconteceu, né? Que eu saio na rua, assim, outro dia fui no supermercado, uma pessoa passou, eu falei, nossa, ela falou, oi, Sandra. Eu olhei e falei, gente, quem que é essa pessoa? Eu não conseguia reconhecê-la, né? Sim. Entendeu? Por quê? Porque é difícil reconhecer, porque a gente reconhece no conjunto, né? Sim. E mesmo o som, você já viu a gente falando de máscara? Sim. Às vezes eu acho que eu estou surda, porque não dá para entender o que a pessoa está falando. Né? Então, imagina a criança que precisa ouvir as coisas, né? Entendeu? Né? É muito diferente. Agora, já na outra fase, né, dessa de 7 até uns 14 anos, e aqui eu já vou botar até um pouquinho, indo até os adolescentes, eu sinto que essas crianças, elas já estão com alguns comprometimentos maiores. Né? Por quê? Porque essa idade, a vivência do social é muito importante. Porque depois dos 7 anos, eu digo, a criança começa a aprender a viver naquela sociedade, que é a sociedade escolar. Sai da família, que é aquele núcleo inicial de aprender a viver em sociedade, mas isso ainda na pandemia, de certa forma, foi preservado, né? Mas nessa outra idade, eles começam a aprender a viver. Então, os diferentes amigos, né? Então, é a briga, você pode, você não pode, eu estou bravo com você, eu brigo, como é que eu trabalho o respeito. E isso acabou, né? Eles perderam, né, essa possibilidade dessa convivência social, né? Eu não estou nem falando do aspecto da aprendizagem, né? Entendeu? Porque a aprendizagem, as escolas correram atrás, cada um do seu jeito.
né? Sim. Agora, também já vi, né, escolas que põem a criança, depois que se adaptaram ao, ao vídeo, né? A televisão, a aprendizagem Aham. pelo vídeo, né? A criança fazer as aulas no mesmo período que faziam escolar. Então, se a criança Uhum. entrava às 7h30, entrada às 7h30, tinha um intervalo do recreio e depois continuava. Quer dizer, a manhã toda uma criança dessa, no vídeo, né? Eu digo, Pois gente, isso é insano, pois completamente é. insano, completamente insano, né? Para os Uhum. adolescentes já é. Então, imagina para essas crianças também, né? Uhum. Primeiro que o nível de atenção é Não é zerado. o. Eles não conseguem, né? Eu tive vários Uhum. testemunhos de várias crianças que choravam, eu não aguento mais, eu não quero, se recusando a ter aula online, Uhum. né? Isso criança de Uhum. 8, 9 anos. E assim, o nível de aprendizado baixíssimos, né? E eu não estou falando nem das crianças de nível socioeconômico baixo, que não tinham nem a este acesso, né? As crianças com um Sim. certo nível social. Então, Uhum. assim, a aprendizagem também, né? E eu tive crianças que falaram assim: eu sou obrigada a ficar a manhã inteira, o dia inteiro, porque depois tem que fazer lição tudo online, prova online. E aí, na hora que eu quero brincar nos joguinhos com os meus amigos, porque é a única coisa que me resta, aí não me deixam brincar de joguinhos. Uhum. Aí você fala, Uhum. gente, que insano, né? Quer dizer, a gente sempre dizendo que o tempo de exposição online tinha que ser controlado, tinha que ser reduzido, porque isso aqui não faz bem. Uhum. E, de repente, as próprias escolas propuseram o muito tempo de exposição. Então, isso também tem provocado uma série de estragos nas crianças, né? Que eu digo, a gente deveria rever isso rapidamente, rapidamente, uma outra forma, né? Que não essa, Uhum. né? E Entendeu? é muito complicado também quando você traz assim, é a vivência do social. Eles não têm esse social. O social é nesse vídeo. Eu não vou entender, não vou entender os meus limites se eu não tenho essa relação com o outro, né? Com um amigo que não me deixa pegar aquele brinquedo, ou eu não vou ter essa vivência porque tudo é nesse contexto, né? No Exa virtual, não é e, no real mais. exato, não mais no Né? real, né? E aí, por exemplo, o sentido até da brincadeira, né? Que é o jogar um futebol, que é o jogar uma bola, né? Que é o encostar o corpo, isso tudo também ficou Uhum. reduzido, né? E eu Sim. começo a ver uma grande dependência dos pais, porque em Uhum. muitos momentos é solicitado para eles fazerem lições online, né? E depois tirar fotos e gravar vídeos em que eles necessitam de uma ajuda, né? Eu já tive o caso de uma criança que ele sempre foi um pouco ansioso, né? Mas nessa época agora de online, ele começou a ter muita dificuldade de estudar, né? Porque ele não Uhum. conseguia prestar toda a atenção como presencial. Então, quando chegou na época das provas, provas online, então ele ficava desesperado. E aí, o que ele fazia? Puxava a mãe. Mãe, me ajuda. Mãe, me ajuda, né? E óbvio, Uhum. os pais são solicitados a participarem, né? Sim. Entendeu? Então eu digo assim, pai que tem que trabalhar, tá perdido, tá lascado, como a gente diz hoje em dia, porque Sim. ele tinha que ficar do lado do filho, ou, inclusive, fazer força para que a criança permanecesse, né? Uhum. E aí essa mãe me falou, Sandra, eu não estou entendendo. Esse menino sempre foi bom aluno. Eu às vezes nem sabia, ele tem 9 para 10 anos. Eu nem sabia quando ele tinha prova, ele ia bem. E agora ele não faz mais nenhuma prova se eu não estiver sentada do lado dele, porque Uhum. ele entra em pânico, em pânico. Então eu falo, gente, ao invés de fazer ele evoluir, está involuindo, criando novos Uhum. comportamentos, né? Esse era um Uhum. que, e mesmo essa outra dificuldade, né? Então eu estou aqui assistindo a aula, aí começou a aula híbrida, né? O professor, tadinho, lá na sala, dando aula para algumas crianças e outros na tela,
né? Aí o professor, uma criança pedia ajuda, ele ia. Como é que esse que está aqui na tela escuta o professor? Como é que ele vê? Sim. Né? Essa mesma mãe falou, Sandra, um dia eu estava lá trabalhando, ele na aula, na hora que eu vi, ele estava andando de skate. Eu falei, escuta, você está em aula. Ele falou, mãe, a professora está falando, eu já aprendi, ela não me escuta. Eu falei que eu queria outra coisa, ela não me escuta. Então eu vim andar de skate, volta lá. Quando ele voltou, ele já nem sabia onde ele estava. Então, percebe? Isso está acontecendo também ao monte. Então, como resolver esses problemas? Né? Como resolver E esses problemas? é um desafio que é para as crianças e adolescentes, é um desafio para os pais, é um Sim, desafio para os para as professores, escolas. para Exatamente. as escolas que têm que estar se adaptando, olhando, vendo o medo, o pânico, olhando para cada situação, né, nesse sentido. Hoje eu estava atendendo uma professora e ela fazia assim, o número ela é professora de escola do estado, né? O número de evasão de alunos É foi enorme. imenso, imenso. Ela trazendo um dado de realidade que é crianças de 10 anos que não estão assistindo mais aula ou não vêm mais para a escola que já está voltando porque precisa cuidar dos irmãos menores, Exato, exato, porque o pai e a mãe estão trabalhando. exato. Entendeu? Olha, Isso nas escolas de estado, na escola da prefeitura, tem acontecido muito, que o pessoal agora está fazendo todo um trabalho de tentar resgatar pelo menos as crianças, porque os adolescentes já foram, né? Esses é mais difícil você conseguir resgatar. Neste um ano, estamos indo para um ano e meio já nisso, né? um Então, ano e meio, um ano exato. e meio. É muito difícil. É muito difícil. Entendeu? Então, isso também vai gerar, de novo, vai gerar pânico. E eu digo assim, eu sempre dou esse conselho para os pais, não se preocupem com os conteúdos, se preocupem com a qualidade da saúde emocional dos seus filhos. Então, tem pais, tem famílias e mesmo algumas escolas que estão muito preocupadas que as crianças vão perder conteúdo, como que vão fazer para recuperar. Não, não se preocupa com isso, porque as crianças, graças a Deus, estão vindo cada vez mais espertas, né? 10 vezes mais espertas do que nós, né? O conteúdo é muito mais fácil de ser resgatado do que as experiências que essas crianças vão viver, né? Entendeu? Então, eu já tive 2 pré-adolescentes, que uma vez o pai me mandou a conversa, preocupadíssimo, né? Porque elas estavam conversando no WhatsApp e o pai, sem querer, pegou a conversa e elas diziam assim, eu tenho raiva dessa escola, eles acham que nós somos máquinas, né? Só dá estudo, estudo, eles não veem como está horrível, como está ruim. Eu tenho vontade de pular pela janela, né? E aí os Uau. pais ficaram preocupados que fosse uma questão de suicídio, mas na realidade não era, né? Porque na realidade é só uma questão de 2 adolescentes de 10, 11 anos conversando, 11 para 12, minto, né? E aí outra falava, e se a gente achar ruim com os pais dizem que a gente está com mimimi, e que é para a gente sentar e estudar, mas eles não percebem o quanto a gente está sofrendo, né? Olha só. Então, isso foi muito impactante para mim, né? Porque elas estão sofrendo com esse excesso de informação, né? E excesso de informação via online, né? Então, eu diria assim, que seria muito mais importante a gente se preocupar com o bem-estar das crianças, se preocupar e diminuir o conteúdo, diminuir as exigências escolares, né? E dar mais atividades para que eles possam trabalhar essas emoções que eles estão vivendo, né? Porque a gente não pode esquecer, nós, enquanto adultos, estamos vivendo muitas emoções com isso. Sim. Só que a gente, às vezes, sabe elaborar, mas a criança não sabe. E ela mostra isso no comportamento. Então, não é manha, não é... É uma manifestação de que eles também não estão bem com esse processo todo. Então, a gente tem que acolher, né? Entendeu? Você tocou numa questão que é assim, quando a criança ou quando o adolescente fala, eu quero, no estresse, né, que antes se falava brincando e hoje tem um receio, tem um medo muito grande do suicídio.
Então, você tocou nessa palavra, nesse tema, e que a gente vê também isso, que o número de suicídios tem aumentado em jovens. Mas isso já estava acontecendo até antes da pandemia, principalmente com os adolescentes, né? Que agora a gente pode passar um pouquinho para os adolescentes. E Entendeu, Márcia? Porque essa crise de suicídio era assim, porque se exige tanto deste adolescente, se exige uma perfeição, de que ele seja o melhor aluno, de que ele tenha um nível para passar no melhor vestibular, senão ele não vai ser ninguém. Então, quando ele começa a se ver tão pressionado a isso, e ele sente a frustração que ele não está dando conta, ele não consegue se perceber no futuro. Né? E aí ele fica nisso, nossa, eu vou dar tanto decepção, eu vou ter, como é que eu vou conseguir para o futuro? Então eu não quero um futuro, então eu me mato. Né? Então a gente vê que quando o jovem chega nisso, é um processo de depressão tão forte, né, que daí ele resolve acabar com a vida dele. Isso a gente tem tido jovens de 13, 14 anos, né, isso daí antes da pandemia. Agora, na pandemia, a gente já tem relatos, a gente sabe que os suicídios na adolescência, principalmente, não são noticiados, né, porque não se pode, mas a gente já tem conhecimento, entendeu? Que também aumentou de alguma forma, né? E o adolescente, a gente vê também essa questão, né? Aulas o dia inteiro, online, o tempo inteiro. Então, assim, muitas questões de insônia, que os adolescentes não conseguem mais dormir, né? Porque fica o dia inteiro aqui, daí eles estudam até 11 horas da noite, desligam, porque um excesso de lição que não dão conta, né? E eles também têm percebido que as exigências estão muito maiores do que quando era online, era presencial. Eu tenho um que me falou, roubaram a minha adolescência. Né? Ele entrando no colegial, ele me falava, Sandra, agora eu estou no colegial, agora eu vou arranjar namorada, agora eu vou sair, vou começar a sair. E, de repente, não se faz nada. Né? E ele se vê limitado a viver quase que 24 horas por dia, né? Muitos agora já estão começando a sair um pouquinho, mas isso no início, né? Dentro de um quarto, né? Onde o único acesso dele era aqui online. E mesmo assim, ele falava, Sandra, eu não tenho tempo nem para fazer mais os meus joguinhos que eu adorava. De tanta questão, de tanto conteúdo que me pode. Então, assim, eu vejo o sono alterado, a raiva. Eu já tive relatos de criança que ela falou assim, olha, eu não estou vivendo. Né? Eu simplesmente estou existindo, né? Eu já não sinto mais nada. Então, um esfriamento das emoções, né? Ou uma explosão, duas polaridades, ou uma explosão com ataques de raiva, entendeu? De alto nível de ansiedade, ou um esfriamento total, né? Entendeu? Então, essas duas polaridades não têm um equilíbrio, né? E o que a gente já tem percebido é o retorno, né? Que quando começa a sair de casa o adolescente, ele fala, eu já não conheço mais ninguém dos meus amigos. Estamos todos diferentes. Né? Nós estamos diferentes. Então, como é que vai ser meu amigo? Né? Não é mais meu amigo. Entendeu? Não é mais meu amigo. Essa socialização, né? De que o adolescente vive em grupo, de novo virtual. Virtual é melhor que o real. A vontade, que eu acho que é o que se trabalha nessa fase, vai mais ainda arrefecer, né? Sim. Por quê? Exatamente. Né? Então a gente vê assim adolescentes também, que na realidade quando começaram a sair, falam, gente, o barulho me incomoda, né? Eu agora, quando eu saio, eu me sinto extremamente inseguro, então eu volto para minha casa porque aqui eu me sinto segura. Né? Então, não é tanto medo, mas é aquela coisa assim, não, aqui eu encontrei uma segurança, então eu vou ficar aqui. Né? É como se pudesse acontecer algo se eu saio, então eu fico aqui. Né? Entendeu? E eu tive um relato de uma adolescente também que me falou assim, Sandra, e ela era excelente aluna. Não é que era, né? Ela fala assim, Sandra, é a coisa mais difícil. Por quê?
eu ponho para despertar 10 minutos antes da minha aula começar. Então, a aula começa, eu já estou aqui, aí depois eu desligo a máquina, a câmera, e aí que eu vou escovar dente, aí eu vou pegar café, eu volto. E aí eu olho para a minha cama e eu olho para o computador. Eu olho para a minha cama e eu olho para o computador. Ah, eu quero ir dormir, eu não quero levantar. Entendeu? Então é esse conflito. Ela falou assim, são tantos estímulos que estão aqui que me chamam para me tirar a atenção do conteúdo. E ela é uma excelente aluna, sempre foi, entendeu? Mas assim, com esse estranhamento social agora também, o estranhamento social, de como se socializar, né? E essa parte toda que é de beijo, que é de, né, entendeu? Como resgatar essa de ficar, de beijar, de abraçar, né? Porque vai para a escola, teve uma que me contou, né? Daí chegou o outro adolescente, encostou a cabeça assim no ombrinho dela, né? Encostou, professor, olha o afastamento, vamos lá, não pode ficar junto. Então, assim, opa, é distante, né? E adolescente adoram abraçar, é a idade que os meninos começam a abraçar as meninas e pegar no braço. E toda essa aproximação física, né? Então, eu vejo hoje os adolescentes muito mais comprometidos na sua saúde mental do que qualquer outro, né? Entendeu? Os adultos têm muito comprometimento, mas eu disse que se eu pudesse, eu pegava todos os adolescentes, punha assim no colo, levava para Passárgada. Quando acabasse isso, eu trazia de volta, porque eles realmente estão sofrendo muito nisso, muito, né? Por esse enjaulamento total, né? Entendeu? A falta do contato com... O beijo, o abraço, as festas, né? Entendeu? Uma outra menininha que, sim, desde 10 anos, 11 anos, ela sonhava com a bendita festa de 15 anos, né? Entendeu? E ela fez 15 anos agora em junho. E não teve festa de 15 anos, né? Então ela falava, minha mãe falou que se bobear eu posso fazer o ano que vem. Mas o ano que vem não é 15 anos, é 16 anos, né? Não é mais 15. Então, assim, ela teve que ressignificar. É óbvio que vamos ter um pensamento positivo, né, Márcia? Digamos assim, isso tudo são experiências que, se eles conseguirem ressignificar, trabalhar internamente, eles vão ser pessoas que realmente desenvolvem a famosa resiliência para o futuro, né? Agora, se não trabalhado, se eles não tiverem um manejo, se não tiverem uma compreensão e um entendimento e um ressignificado disso tudo, né? Isso daí vai criar alguns bloqueios emocionais para os futuros adultos aí, com certeza, nas relações, nas emoções, bem sérios. E aí você já está trazendo algo que é o que fazer, né? Que você diz assim, se eles não olharem para isso, não se trabalhar, porque não adianta, isso faz parte das determinações, né? Ninguém no mundo vai fugir dessa vivência com a pandemia. Então, que é algo que está no mundo e que impacta as crianças e adolescentes de todo o mundo, né? Assim, e aí, como é que cada um, e aí tem algo que é de cada país, mas também de cada estado, de cada família, como é que cada um vai estar lidando com isso? E, assim, que ferramentas que se pode encontrar, ou que se pode, se a gente puder dizer isso, ferramentas, ou que dicas que pode ter para isso? Eu digo assim, não existe receita, né? Se existisse, era muito bom. Mas eu digo assim, que o primeiro passo, que eu acho que para qualquer adulto que trabalha ou com criança, ou com pequenininhos, ou com adolescentes, o primeiro passo é de escuta, né? É de tentar entender o que eles estão falando e valorizar o que eles estão falando. Porque às vezes, igual essa adolescente falou, eles acham que é mimimi, entendeu? Que não tem nada a ver, que a vida é assim, é isso mesmo que eles têm que fazer, e é isso que nós temos para hoje, tem que fazer assim, né? Mas escuta o que eles estão falando, né? Eu digo assim, esses adolescentes, às vezes, eles falam coisas muito preciosas, né?
Eu tive um que me ensinou lá, que agora já tem até aí pela internet também, né? Ele disse assim que antes ele estava inconformado, mas que depois ele viu que ele tinha que se conformar e que ele arranjou um lema para ele, que era inspira, respira, mas não pira, né? Entendeu? Olha que legal. E isso daí a gente vê, já tem desenho, já tem plaquinhas por aí. Então, assim, eu digo, olha que legal, ele conseguiu resgatar por ele alguma coisa que o ajudasse, que não adiantava ele ficar ansioso, que ele tinha que ter um tempo e que ele tinha que formar esse ritmo interior também, né? Então, eu acho que esse sistema, assim, tentar entender que a criança fala no comportamento, né? Eu sempre gosto de dizer que não existe criança manhosa, que não existe criança irritada, malcriada. Isso tudo é manifestação de que algo não vai bem dentro dela, né? É um desequilíbrio interior. Então, a gente tem que tentar entender em que nível que está esse desequilíbrio e ajudar essa criança. Então, eu diria assim, se as escolas pudessem, antes de pensar tanto em conteúdo, receber esses jovens, essas crianças, e trabalhar esse convívio social, trabalhar coisas que sejam gostosas para ele, que eles deem risada, que eles brinquem, né? Coisas assim de resgatar essa alegria de viver, né? Entendeu? Quer dizer, resgatar esse sentido do que, por que eles estão vivendo. Né? Que não é só para passar no vestibular, que não é porque eu tenho que ser o melhor profissional da vida, né? Mas eu tenho que ser a melhor pessoa na vida. Porque se eu sou a melhor pessoa na vida, pronto, né? Eu estou bem em qualquer lugar, né? Sim. Entendeu? A gente Agora, tem se eu não estou bem, não adianta, né? Tem uma pergunta aqui, Sandra, da Ana Elvira, que fala que o problema é quando rotulam as crianças, e ela fala quando rotulam seu filho de 7 anos, ou quando rotulam as crianças, que eu acho que era um pouco o que você estava falando também dos adolescentes, né? Isso é mimimi, né? Mimimi. Mas nas crianças também. Exato. Então, é engraçado isso, né? Porque eu digo assim, o rótulo é uma coisa muito complicada, né? Porque o rótulo, uma vez eu tive um adolescente que me falou, Sandra, não tem jeito, parece que eu sou igual a boi. Já foi marcado aqui na minha testa que eu sou o pior elemento aqui da sala. Por mais que eu me esforce, não tem jeito, eles me enxergam como o pior da classe. E isso realmente fica, né? Então eu digo assim, quando existe rótulo demais, eu diria, a gente tem que repensar se aquele é o lugar melhor para o meu filho, né? Porque o rótulo é uma coisa muito ruim de qualquer pessoa, porque isso já diz, eu já lido com ele, por exemplo, se eu digo, não, meu filho é malcriado, eu já vou predispor a agir com ele como se ele fosse, né? Quer dizer, eu estou predizendo que ele é aquilo. A criança vai se comportar mesmo daquilo. Ainda mais que ela está se desenvolvendo a sua potencialidade, né? Hoje mesmo eu escutei uma de 16 anos me falar, a vida inteira eu escutei que eu sou malcriada, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Como não acreditar que eu não seja? Só que eu não consigo ver o que é que eu faço para receber isso da minha família, né? Então eu digo, opa, olha que forte, né? Quer dizer, porque eu acredito naquilo que me dizem que eu sou, né? Entendeu? Então, como pré-julgar, né? Então, por isso que eu te digo, esse sistema é a gente aprender a olhar, a observar e tentar entender o que ele está querendo me dizer com esse comportamento. Qual é a fala, né? Vamos ouvir o que esse jovem está me dizendo. Vamos ver se o que ele está me dizendo, mesmo um adolescente, tem sentido. Óbvio que às vezes eles falam algumas coisas que é uma lógica completamente ilógica, né? Mas escuta, né? Respeita o que ele está te falando. Depois, óbvio, a gente põe os limites, põe tudo, mas tem um interesse verdadeiro e não simplesmente querer que ele seja aquilo que eu acho que é melhor, né? Entendeu? Nem sempre o que eu acho que é melhor é o que ele está precisando. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio entre o que eu acho melhor e o que ele realmente está precisando. Então, eu sempre digo, tem criança que eu vou precisar dar leite, tem criança que eu não preciso dar leite, tem criança que precisa comer carne, tem criança que não precisa comer carne.
né? Mas o que ele está precisando para que ele se torne uma pessoa equilibrada. E aí, assim, tem algumas coisas que são gerais, mas tem algumas coisas que são específicas de cada um, né? Mas a gente tem que olhar para aquele ser ali. Então, a escuta é uma coisa muito importante da gente fazer, principalmente nesse momento, né? Então, eu diria assim, as escolas poderiam botar os adolescentes e conversar sobre o que eles estão sentindo aí na pandemia, do que eles estão sentindo falta, né? Digamos assim, o que eles esperam que a escola dê para eles, né? Como é que a escola poderia ajudá-los? Eles têm ideias muito criativas, eles às vezes têm propostas que eu acho que seriam bárbaras de serem executadas. E botar eles, às vezes, para executar essas propostas que eles colocam, né? Eles Quase têm como muito... ser alguns ser protagonistas, né? Sim, Mas é um desafio para o que você está trazendo é super importante. Ó, essa escuta e dar o espaço, né, exato. para esses adolescentes. Mas para que isso aconteça, por exemplo, no espaço da casa, com os pais, né? Qual é o espaço que eu dou para essa escuta? No espaço da escola, qual é o espaço que eu vou abrir para essa escuta? Porque no espaço da escola tem uma preocupação com conteúdos, e você já falou assim, o conteúdo neste momento, o que vai ser mais importante é a escuta, a vivência, né? A Ouvir, vivência, a vivência. né? Essa vivência. Então, é algo que, como vai sensibilizar para isso, Isso. né? Não que o conteúdo não seja importante, ele é. Sim, Mas eu sim. diria assim, eu acho que está no momento de todos nós selecionarmos, e eu acho que isso a pandemia trouxe assim, o que realmente é mais importante, né? O que a gente está valorizando? Isso a gente vê nos adultos repensando, tanto que a gente viu muitos adultos fazerem muitas mudanças de vida, Sim, né? sim. Entendeu? Porque assim, é requestionar isso tudo que a gente está vivendo. Qual é o significado? Quer dizer, de repente a gente viu a morte batendo na nossa porta, né? Então daí você falou, opa, pera, o que eu estou vivendo até hoje e o que eu vou ter como realmente, o que importa, o que é importante, né? Então assim, a gente olhar isso também para as nossas crianças e para os nossos jovens, né? O que é realmente mais importante neste momento, né? Eu não posso deixá-los alienados, né? Nesse estado de não ter noção do que está acontecendo, mas um pouco no que é necessário para eles, né? Entendeu? E Aqui tem saber uma. equilibrar. O desafio é a gente conseguir equilibrar, né, Márcia? Sim. Esse é o maior desafio de todos nós, é viver no equilíbrio, né? Entendeu? Tem uma pergunta da Ana Paola. Ela disse: e quando os adolescentes se calam e se isolam? Temos estado muito juntos no almoço, no jantar, no café, mas fora isso, ela se isola e pouco fala dos seus sentimentos. O jovem realmente é muito difícil de falar dos sentimentos dentro de família, né? Porque ele está numa idade de viver no bando dele. Encontrar a que bando ele pertence, que eu digo que é a grande dificuldade dos pais de adolescente, né? Tem que ver como é que eu direciono meu filho para viver num bando que seja saudável para ele e não num bando que o leve para um lado negro da vida, né? Então eu tenho que cuidar, mas ele tem que ter essa identificação dentro do bando dele, né? E aí neste bando ele vai viver. Agora, tem jovens que realmente são muito fechados, né? E não conseguem, mas às vezes eu digo assim, a gente não precisa fazer eles falarem. Eles falam com comportamento também. Eu digo, às vezes um gesto, um carinho, fala muito mais do que 10.000 palavras. Eu sempre brinco, né? Talvez aqui tenham muitos pais que façam isso. Tchau, filhinho. Eu te amo, mãe. Eu te amo. Filhinho, eu te amo. Mas fala para a mamãe que você ama. Gente, fica uma coisa tão sem sentido, né? Quer dizer, perde o verdadeiro valor da palavra. A gente tem que aprender a falar aquilo que realmente é essencial e no momento, né? Falar por falar é muito fácil. Agora, às vezes, um pequeno gesto, uma mão, um carinho, um abraço, às vezes fala muito mais do que 10.000 palavras.
né? Então a gente fica muito assim, tem que falar do sentimento, tem que falar, mas às vezes ele não consegue falar. Mas Porque a ele gente está mais fechado, às vezes nem ele sabe, né, qual é o nem ele sentimento que sabe. está, Nessa idade né? eles fecham, às vezes, para balanço mesmo, né? Tem uns que fecham para balanço, mas continuam na liquidação, né? Tem outros que realmente fecham para balanço, né? Então é isso que eu te digo, a gente tem que entender quem é isso e o que está acontecendo com ele. E se ele estiver também muito fechado numa ostra, né? Aí a gente vê que ele precisa de ajuda, né? Porque está se isolando completamente do mundo daí. Agora, em família é muito comum um jovem nessa idade querer o seu espaço, querer suas Se coisas. trancar na caverna do seu quarto, né? Exatamente, exatamente. Fazer do seu quarto uma caverna. Exato. Então, assim, né? Porque você abre o quarto, tá tudo escuro, não tem nada, é assim. E uma bagunça total, né? Porque é isso que eles estão vivendo dentro deles. Né? Então, o externo reflete o interno. Não tem jeito. Então não adianta só os pais chegar lá e ó, arruma seu quarto, faz isso, deixa tudo bonitinho. De vez em quando até precisa, né? Às vezes tem uma aranha, mosca, barata, né? lá no meio. A gente tem que dar uma sacudida, até para ele também sacudir internamente, né? Mas não exigir dele algo que ele não consegue, né? E hoje, como eu digo, nessa época da pandemia, aonde que é o mundo dele? Né? Então, eu conheci alguns pais que não deixavam os filhos ainda ter WhatsApp, entrar nessas redes todas. E eu falei, gente, é meio complicado, porque aonde que eles estão conversando? Aonde, eu digo, na minha época, minha mãe ia na praça fazer o footing, né? Depois teve a época do shopping, teve a época das casas, onde ia comer as pizzadas, onde eles se reuniam naquele bando. Hoje, o bando é aqui o WhatsApp, né? E é uma outra realidade. Eu não posso dizer que é o melhor ou o pior. É a realidade da molecada. Hoje é um barato. Eles se conhecem sem nunca ter se conhecido pelas redes sociais, né? E eu já tive vários depoimentos de jovens que falaram assim, não, eu já conhecia ele. Eu falei, você já conhecia como? Ah, pela rede, ele me chamou, nós começamos a conversar, foi maravilhoso, só que agora a gente precisa se conhecer pessoalmente. Mas a gente já está super amigo. Eu falo, nossa, gente, que diferente, né? É diferente. E realmente se tornam muito amigos, porque eles conversam muito, né? Quantas vezes eu disse, nossa, fiquei conversando com ele no fim de semana até meia-noite e meia. Eu falei, nossa, ele ficou na tua casa até... Não, Sandra, por WhatsApp, a gente conversa por aqui, pelos grupos, né? Que não é só o WhatsApp, agora tem vários outros aí, entendeu? E você fala, uau, é uma outra realidade, né? Óbvio que eu tenho que saber lidar, mas eu não posso tirar eles desse mundo, né? Eu tenho que controlar, assim como meus avós controlavam minha mãe no footing, assim como minha mãe também me controlava em outros lugares, como eu controlei minhas filhas, né? Controlei não, cuidei. Eu gosto de dizer isso, né? Não é controle, é cuidado. Né? E a gente tem que cuidar também deles agora, mas não tirá-los do mundo. Senão eles se tornam ETs, né? Sim. E não pode. Sandra, você tocou num outro tema também, que é a questão que eu queria trazer, que é o tema da morte, né? Que hoje está presente. Antes a gente via a morte, lidava com a morte, mas ela estava mais distante. Hoje é beber, é criança, é adolescente, todos eles têm esse contato agora mais próximo, a vivência do luto. Como você está vendo isso na tua experiência de trabalho de consultório? Olha, Márcia, tem sido muito difícil, né? Eu já tive crianças pequenas que começaram a se negar, que não queriam mais dormir porque tinham medo de morrer, né? Entendeu? E começaram a ficar muito ansiosos mesmo por conta disso, até conseguir descobrir e trabalhar e ressignificar isso. E os adolescentes também, né? E mesmo as crianças aqui nessa infância, né? Que é de 7 até 14, 14 até jovens mais velhos, né? É aprender a viver com a morte e ter um sentido maior sobre a morte. Né? E não encontrar a morte como um fim, mas como um processo de transformação.
né? Porque quando a gente encara a morte como esse processo de transformação, isso dá um alívio, né? Isso dá assim quase que ufa, né? Quer dizer, eu não vou terminar, eu vou só me transformar, né? Então, é dolorido a perda, lógico que é, mas isso não tira a minha motivação de continuar a vivendo. Então, eu digo assim, os pequenininhos, a grande maioria encara a morte de uma forma muito mais natural do que os mais velhos, né? Entendeu? Ou mesmo mais do que a gente, né? Adulto. Mas eu sinto que quando eles têm, né? Eu vejo que os jovens, ou as crianças, ou as famílias que têm esse sentido de transformação, né? Independente da crença religiosa que tiverem, mas eu sinto que eles ficam mais... É uma dor, mas não é um sofrimento. É uma dor da separação, entendeu? Mas não é aquele sofrimento que dá aquela pedra, que dá aquela descrença, né? Entendeu? Então, eu diria que a gente deveria trabalhar a morte por aí, né? A imagem que me vem é igual às plantas, né? Então, a planta vem, ela cresce, dá aquelas rosas maravilhosas e elas morrem, né? E elas são adubos de novo para crescer e virem outras. Então, é quase como um ciclo, né? E a vida é um ciclo, né? De vida e morte. Não tem jeito. Eu digo que quando a gente nasce, a gente já sabe que nasceu, já está mais próximo da morte. Só que eu não sei quando. Mas Sim. eu estou me aproximando cada vez mais, né? A gente vê isso, né? Mas como esse tema da morte se aproximou muito, porque antes você via, por exemplo, uma pessoa já de mais idade que já estava próximo e dizer assim, ela já viveu muito, né? E já cumpriu a missão dela, já está na hora de ir embora, né? Isso. Só que E aí, agora, né? agora, cada vez pessoas mais jovens, né, mães, né, como você trouxe no início. Então, esse também contato, que talvez a gente só vá olhar lá para frente muito, né, o impacto que causa, a gente só vai, assim como a guerra, né, a gente só vivenciou as pessoas que passaram pela guerra, mas depois o impacto ele continua e a gente vê depoimentos de pessoas de 80 anos, sobreviventes ainda, relatando dessa experiência. Eu acho que talvez a gente só vá olhar isso lá para o futuro. Então, a gente vai aprender com tudo isso, porque na realidade quando eu vejo essa situação de pandemia, eu digo, nós estamos vivendo uma situação de guerra. Sim. Né? A humanidade está vivendo uma guerra, né? É uma guerra contra algo que, ao mesmo tempo que é muito visível, é completamente invisível aos nossos olhos. Né? E ela está deixando assim, uma série de sequelas, né? E vai deixar. E aí nós vamos ter que aprender, resgatar esse tempo e reconstruir isso daí. Isso para mim eu não tenho dúvida, entendeu, Márcia? Assim como na guerra também as pessoas depois reconstruíram suas vidas, mas é como você falou, mas deixaram marcas. Sim. Né? Então, isso também vai, e a gente ainda não sabe direito. De novo eu digo, como que nós vamos resgatar e ressignificar isso e reconstruir de novo essas coisas todas dentro de nós, né? Porque, por enquanto, a gente ainda não sabe direito. Nós estamos vivendo aqui a guerra, né? Sim. É uma guerra que eu não sei quando que vai terminar. Nós não sabemos, mas nós estamos aprendendo a viver apesar dela. E é isso que eu acho que a gente vai ter que aprender. Vamos aprender a viver, a tocar a vida, a ser alegre, a brincar, a chorar, né? Tudo, né? Mas viver. E quando você está falando da morte, a gente sempre espera, porque a morte é quase assim, tem uma lei natural. São os mais velhos que morrem. Quando é só a gente ver a dor de uma mãe quando perde um filho. Que parece que não está na lei natural. Né? Eu sempre digo, nós é que a gente deve... os filhos é que devem enterrar os pais, jamais os pais enterrarem os filhos. Né? Então, é muito mais fácil quando vem
assim, na lei natural quando morrem velhinhos. E agora a gente está vivendo exemplos de tudo quanto é idade, Sim. entendeu? De tudo quanto é idade, Uhum. né? Uhum. Entendeu? Então é aprender mesmo, é aprender mesmo. Eu acho que nós estamos com uma grande oportunidade de aprendizado em todos os níveis, em todos. Uhum. Eu acho que Deus deu uma prova aqui para nós todos muito, muito séria. Falei assim, quero ver, vamos lá. Vou virar esse mundo de cabeça para baixo, sacudir tudo e quero ver como cada um se reorganiza de novo. E a gente A está gente, tentando se reorganizar, a interna e gente externamente, né? interna e externamente, exatamente, que a gente, olhando alguns, lendo de pandemias que a humanidade já passou, a gente vê que depois disso, ou até mesmo depois da guerra, né, que é o que está mais próximo, vem um grande desenvolvimento, né, vem um grande desenvolvimento não só de reconstrução de cidades, né, Coisas que na novas. guerra traz, mas agora, na pandemia, como é que se vai reconstruir famílias, o sentido de família, o sentido de amizade, o sentido De de viver em comunidade. relacionamentos, Eu digo de assim que viver em comunidade. eu digo assim que o nosso grande desafio é resgatar a viver em comunidade. E assim, e a olhar o outro, né? Então eu sinto que essa pandemia, até saindo um pouquinho fora das crianças, mas estando com as crianças, porque eu É. acho que é uma coisa da gente ensiná-las também, é assim, o que aquele que está próximo de mim está precisando. Então a gente vê essa campanha da fome, né? Essa campanha da solidariedade, quer dizer, eu tenho visto muitos jovens e mesmo crianças, algumas escolas que se empenharam nessa época de pandemia, enquanto estão em casa, vamos fazer coisas para doar para aquelas pessoas que estão passando fome. Né? Então, campanhas de vamos fazer o lanchinho, desde crianças pequenas, então a gente faz o pão e faz o pão em empacota, depois dá um jeito de levar, as campanhas de produtos, então os jovens mobilizados em conseguir essas coisas para dar para o outro e entrar nessas ONGs que oferecem, que dão. Então, eu acho sim que isso é uma coisa muito importante que deveria ser trabalhada desde o pequenininho até o adolescentão. Né? Como é que eu posso olhar e como é que eu posso num sentido de fraternidade, de solidariedade, trabalhar com o outro, né? Da gente conseguir enxergar pessoas que ninguém via, né? E que agora nós estamos tendo que ver, né? Então eu acho que isso seria um outro grande impulso que a gente poderia trabalhar, né? Aquilo assim, a gente estava tão acostumado na nossa zona de conforto que eu nem olhava para o meu vizinho, né? Entendeu? Eu estou aqui na minha casinha, eu vou lá na escola, volto, e eu nem sei direito quem mora aqui no meu prédio, né? E agora, de repente, me fez que eu tenho que saber. Porque eu tenho que saber pelo menos quem está com Covid, quem não está, entendeu? Sim. E como é que eu posso ajudar, porque não tem funcionário, né? Então, eu tenho que olhar para o lado. Como é que estão essas pessoas que estão ao meu lado? Né? Não só na minha família, quer dizer, como é que é essa minha escuta para os meus filhos, mas para os meus vizinhos, para a minha sociedade, para os bairros vizinhos. Então, eu acho que isso deveria ser uma coisa muito trabalhada com as nossas crianças, né? Eles têm que aprender também a ter escuta pelo próximo, né? E eu acho que isso é uma coisa importante de ser despertada, né? Muito mais do que eu digo que conteúdo, né? Pelo menos ao meu olhar, né? Porque eu acho que se não tiver esse sentido, né? Como é que esses jovens vão ser no futuro? Se eles se fecham de novo nas suas bolhas sociais, né? Para onde que a gente vai, né? Entendeu? Esse é uma grande, um olhar que vai ser muito importante. Isso também tem, a partir daí, uma mobilização dos pais, né? Tem que vir também deles para inserir essa criança, esse jovem, esse adolescente nesse movimento, né? Porque muitos jovens, eles já estão, a gente já vê, né, esse movimento, mas tem muito ainda, né, no seu mundo ainda Exato, fechado. no meu mundinho, isolado, sem ter noção desse todo. Então, ao mesmo tempo que eu tenho que desenvolver uma consciência em si,
mas eu também tenho que desenvolver essa consciência social, né? E a vida Uhum. em comunidade, a gente precisa resgatar esse coração comunitário, entendeu? Uhum. Eu tenho que resgatar esse coração comunitário, e não mais esse coração individual, que eu penso em mim Uhum. só, né? Sim. Entendeu? Que eu preciso ser o melhor de tudo, porque eu tenho que ser o the best, porque senão eu não venço na vida, né? Mas o que adianta eu vencer e ficar sozinho lá em cima, né? Eu tenho que subir e ir carregando todo mundo junto comigo, né? Uhum. Eu Entendeu? acho que vai ser, lá para frente talvez a gente veja isso, porque se vinha numa toada de ser o melhor, né, o primeiro na faculdade, o primeiro nisso, né, e aí agora o que você está trazendo, eu posso estar indo, mas eu vou junto, né? Eu vou junto, né? Alguém também já falou isso assim, o que é essencial? O que é mais essencial na vida? Né? Quer dizer, Uhum. muitas coisas são essenciais, mas quais são as minhas prioridades? Como é que eu vou fazer Uhum. as minhas escolhas? Né? Uhum. Entendeu? Sim. Então, esse processo de escolha, esse processo de escuta, esse processo de viver em Uhum. comunidade. Então, isso são coisas que eu acho que são muito importantes para uma saúde mental. Né? Que se a gente não tiver olhos para isso, né? Se a gente não tiver um olhar sobre isso, né? As nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes, eles vão ter um sério desequilíbrio lá na frente. Né? Uhum. Então eu vejo que é isso que a gente tem que tentar resgatar com as nossas crianças, né? A alegria de estar junto, né? A contrapartida de como eu posso ajudar os meus colegas, como é que nós podemos nos unir para ajudar aquele outro que está lá, Uhum. entendeu? Que seja no aprendizado, né? Quer dizer, como é que eu posso juntar Uhum. aqui na classe os nossos telefones, os nossos iPads, né? Para que Uhum. eu pegue e dê para alguma outra escola que não tem esses recursos, né? Como é que Uhum. eu posso, né? Ou ter essa consciência, né? E aí eu Uhum. também gero em mim a gratidão, né? Eu sou grata que eu tenho, não preciso me sentir culpada que eu tenho e o outro não tem, mas eu sou grata porque eu tenho, então eu posso repartir com quem não tem. Né? Então isso Sim. eu acho uma coisa muito importante de ser desenvolvida hoje nas nossas crianças, porque Uhum. eu acredito que por aí a gente vai trazer o sentido da cura para eles, né? E não do desequilíbrio, né? Isso Porque é o bem. desequilíbrio traz o medo, traz o ódio, né? Traz a insegurança, né? Uhum. E aí esse outro não, com a contrapartida que a gente joga, com a confiança, né? Com a Uhum. coragem, né? Então, se a gente Uhum. trabalhar a coragem e a confiança, né? Nas nossas crianças e nossos jovens, com certeza eles vão ser pessoas 10.000 vezes melhores do que nós, Uhum. né? É. E a gente já tá caminhando para os Opa, finalmente. já passou? 1 hora já se passou, Nossa, nem Sandra. Olha, percebi. nem Nem percebi, percebemos, Márcia. né? Tá bom Eu conversar com também. você. É, Pois é. E você trazendo como você entrar na coragem. na coragem. E aí, entrar na coragem não dá poder ao medo, Exato. porque é algo que está imperando, esse medo. Né? E Agora, como fazer essa transição, não é nem uma transição, como não dar foco ao medo e olhar para a coragem, para a gratidão. Você trouxe outra palavra aí, gratidão. gratidão. Né? Agora, Coragem e agora gratidão. a gente só precisa esclarecer uma coisa importante. Coragem, no dia de hoje, não é arrancar a máscara e sair dizendo, não, aqui o bicho não me pega de Sim, jeito nenhum, entendeu? sim, Né? Vamos sim. embora porque estamos aí. Isso não é coragem, né? O Uhum, verdadeiro corajoso sabe a hora que tem que dar uma voltinha para trás e falar, pera, não é a hora de eu uhum, sair. O corajoso verdadeiro é aquele que não se deixa abater pelo medo, mas que uhum, tem uma percepção do que é melhor fazer em cada hora.
né? E não botar o peito assim e sair, né, no meio da guerra. Porque ele vai, como eu falei, nós estamos numa guerra. Qualquer hora um tiro acerta na gente. Não, isso não é ser corajoso, né? É também ser inteligente, né? É importante para eu sair nessa guerra. É uma máscara, é o álcool, tudo bem. Eu preciso São os tirar cuidados básicos, né? Exato, entendeu? São os Corajoso cuidados não é ser básicos. impetuoso, isso é diferente. E nem impulsivo, né? Corajoso é ser inteligente. Entendeu? E Também. nesses cuidados básicos, eu cuido de mim e eu cuido do outro, não é Exato, assim? exato. E ter confiança, né? A gente tem que ter confiança, né, no futuro. Né? Eu acredito no futuro, eu tenho que saber que estamos aqui, né? Algum sentido para isso tudo tem que ter, né? Porque a gente tem que aprender qual é o significado disso tudo. É como você falou, eu ainda não sei, mas algum significado tem que ter. Eu tenho que ter confiança que a lei universal ela é muito superior e muito mais sábia do que nós. Né? Então, as coisas não acontecem ao acaso, tudo tem uma razão de ser. Eu só não sei qual é, mas nós vamos lá. Um dia eu chego lá, sei lá quando, mas quem sabe um dia eu chego. Chegamos, né? Eu lembro de uma história que fala de uma criança que via a mãe bordando, não sei se você conhece, que via a mãe bordando e olhava por baixo, só via aquele monte de nós, né, de linhas entrelaçadas e de nós, e ele queria saber o que a mãe estava bordando, e ela dizia, vai brincar, quando eu acabar eu te chamo para você ver. E aí, quando ela acaba, que chama a criança, coloca a criança no colo e ela olha de cima aquele bordado e ver aquilo tão lindo. E ela diz assim, nossa, mas de baixo eu estava olhando e só tinha caos, né, de linhas, de nós, de entrelaçamentos, né? E agora de cima eu consigo enxergar. E talvez a gente lá na frente vai olhar esse bordado de um outro ponto de vista, Nossa, né? adorei. Essa daí eu não conhecia, Marcinha. Que linda. Nossa, que imagem bonita, porque eu acho que é isso mesmo. Eu acho que agora nós estamos por baixo do bordado. Pois é, exato. E o que você trouxe me remeteu a essa história. Talvez a gente esteja olhando agora só os emaranhados de fios, de nós, de cores, e a gente não consiga ver qual é o bordado que a gente vai ter lá na frente. Qual é o de melhor, talvez seja isso. Eu acredito no ser humano. Qual é o de melhor que vai nascer desse caos, de tantas mortes, né, de tantas turbulências, né, nessa vida. O que de melhor vai sair disso? Talvez a gente precise olhar para isso, né, para o melhor, para não olhar, para olhar o copo cheio, mais cheio, né, do que vazio. Do que reclamar porque ele está vazio. E aí ter a paciência, né, de que um dia a gente vai crescer a ponto de olhar por cima, que nós ainda estamos muito pequenininhos, né? Ainda estamos pequenininhos, ainda né? estamos muito pequenininhos, entendeu? Ai, Marcinha, uma delícia falar com você, viu? Podemos mais 2 horas, eu vou. Também. Aqui tem muita gente agradecendo, dizendo que prazer muito ouvir. Muito obrigado pela presença de todo mundo. Eu vi umas pessoas conhecidas aí. Eu vi uma sobrinha minha que é... Aliás, eu vi 2 sobrinhas minhas, uma filha também, mas uma que está em Portugal e apareceu aqui. Eu falei, que bonitinho. Que legal. Aqui, ó, confiar, coragem. Essa minha sobrinha está morando que está morando lá em Portugal. Que bonitinho, está aqui me vendo. Que gracinha. Muito obrigada a todos vocês. Eu vi umas conhecidas, mas tem horas que eu nem vi quem estava aqui. Entendeu? Vi uma outra bonitinha também minha. Aliás, vi umas 3 ou 4 bonitinhas aí que eu conheço. Você mesmo, Carolzinha. Você mesmo que eu estou falando. Tá aqui. Tá muito bom, Sandra. Então, tá bom. Muito obrigada. Obrigada, Imagine, obrigada pelo convite. Foi uma delícia poder compartilhar. Minha irmã aí também. A gente vai vendo. Que gostoso. Obrigada. Grandes ensinamentos, gratidão. Isso. Muito gostoso, né? Muito, muito bom. Então, tá bom. E é isso aí. Muito obrigada. Beijo grande. Tá bom? A gente se encontra por aí. Opa! Rapidinho, quando menos a gente se espera. Tá Isso. Bom?
Então, Um tá abraço, bom. obrigada a Outro, Marcela. todos. Tchau, muito obrigada a todos vocês por estarem aqui, tá bom? Isso. Tchau, Obrigada, Sandra. Marcinha. Tchau, querida. Vou ver agora.